Boa tarde a todos. Estamos iniciando agora o nosso Evangelho da Semana e estamos hoje aqui com o livro Reflexos da Vida Espiritual, que nos foi trazido através da mediunidade de Wilhelmina Creel. No capítulo 119, temos uma mensagem de Augustin. Augustin, que é Davi Augustin de Broglie, que viveu entre os séculos 17 e 18, né? Nasceu em 1641 em Provence, na França, e faleceu em 1723 em Montpellier. Ele foi um teólogo, né? Espiritualista, era protestante e tinha uma mediunidade acentuada. E ele ensinava que todo administrador público é auditado diretamente por Deus em cada decisão e por isso é que deve divulgar o bem com as suas atitudes. E ele se referia a um pai de família, que é um administrador público, né? A uma mãe de família, a um professor, a um diretor escolar, às autoridades públicas, né? Eleitas. Então, são mandatos dados diretamente por Deus e que a pessoa deve cumprir sempre com o coração e as suas energias voltadas ao bem. E aqui no texto que vem no capítulo 119, aqui do livro Reflexos da Vida Espiritual, ele nos traz uma mensagem significativa que tem como título Preguem pelo exemplo. E nos diz o seguinte: o caminho que o espírito deve percorrer para chegar ao seu objetivo é bem longo. Espírito aqui significa alma, pois se tomássemos a palavra espírito em seu sentido absoluto, nós lhes falaríamos uma linguagem que vocês não poderiam compreender. Quem diz espírito, diz um raio saído do sol divino. Espírito, átomo de perfeição, contendo-os todos em germe, espírito, substância indefinível. Se estudássemos a alma no seu princípio e desde o seu início, não temo adiantar-me muito dizendo-lhes que ela experimentou, como tudo o que é criado, todos os gêneros de transformações: caos, poeira, mineral, planta, etc. Tudo, meus irmãos, ela passou por tudo. Pois bem, apesar disso, ouse dizê-lo, o espírito humano apenas começa suas peregrinações espirituais, pois é muito mais fácil reunir, dissolver, refazer, aperfeiçoar o que chamam matéria do que aperfeiçoar o que chamam de espírito. Quantas ascensões, mais ou menos longas, quantas viagens penosas para intelectualizar essa parcela espiritual. Quantas quedas, quantos passos, quantos sofrimentos, antes de ter gravitado somente essa perfeição terrestre, simbolizada pelo Calvário, que o modelo santificou e, por assim dizer, conectou com Deus. Pois sim, Jesus conecta cada um de vós a Deus. Jesus conecta o vosso espírito ao Pai Criador. São muito numerosos na sua terra os espíritos que caminham deliberadamente, trazendo com coragem suas cruzes, ou até suportando-as com resignação? Não. Há poucos, e todavia todos deverão fazê-lo. É preciso também que os poucos de hoje arrastem a massa. É preciso que essa humanidade encontre a felicidade efetuando o progresso. Espíritas, já que desejam devotar-se, modelem-se vocês próprios. Façam seus espíritos tão belos, tão bons, que eles exerçam uma atração irreversível sobre todos. O segredo do progresso é a harmonia, é a união que os torna invencíveis e fortes. Um só fluido, uma só prece, um pensamento único subindo até Deus. Eis o meio do poder. Vocês têm a fé,
a certeza, a convicção inteira de estarem com a verdade. O que mais é preciso? Uma única coisa: amarem-se. Essa mensagem foi ditada, como dissemos, por Davi Augustin de Broglie, lá em fevereiro de 1874, na cidade de Paris, na França. Graças a Deus, desejo agora uma boa tarde a todos e com esta mensagem vemos o desafio de cada um de nós em melhorar o nosso espírito, né? Se para melhorar o corpo tem aí uma série de terapias, de técnicas, né? Aeróbicas, anaeróbicas, manutenção da saúde, promoção da cura do corpo material. Cada um de nós é a somatória de três componentes, né? Corpo, mente e espírito. Só que o corpo tem prazo de validade. Mente e espírito são imortais. Então daí a nossa necessidade, né, de promover o progresso do espírito, né, e da mente em cada situação, em cada pensamento, a oportunidade de estudar, de aprender com os próprios acertos, de aprender com os acertos dos outros, de aprender com os próprios erros, de aprender com os erros dos outros. E aí, ir gradualmente colocando o nosso espírito num patamar mais intelectualizado, né? E na medida em que o nosso espírito vai ganhando mais experiência através da prática do bem, nós vamos, como dizia o querido Herculano Pires, nos desanimalizando, vamos nos desvinculando das paixões, dos vícios, do apego à bebida, do apego ao cigarro, do apego à fofoca, do apego aos bens materiais, às questões aí do conforto material que seduz a muitos, né? Mas iluminar o nosso espírito, né? E como ele mesmo cita que o nosso espírito é um raio saído do sol divino. Então, temos isso dentro de nós, quer dizer, cada um de nós é isso, né? Um raio saído do sol divino. Vamos merecer a nossa origem, vamos depurar aquilo que temos de limitações, de imperfeições. A maior conquista é a superação de si mesmo. E esse tipo de conquista está disponível a cada um de nós. Mas, quando oramos, Deus nosso Pai nos fortalece e quando amamos, subimos juntos na direção do Pai. E aí, a perfeição, as maravilhas da natureza, tudo aquilo de maravilhoso que Deus criou fica perceptível, fica sensível ao coração, à sensibilidade de cada um de nós. Dito isso, desejo aí uma boa semana a todos e nos encontramos agora lá naqueles minutos luminosos da sexta-feira e aproveito para encaminhar aqui na sequência o material que teremos, né, para explorar melhor as lições que o querido Divaldo nos reserva na sexta-feira dessa semana. Então seguem aí os arquivos, né, do texto resumo e da obra que estudaremos nesta semana. Fiquem com Deus, um abraço no coração de cada um e muita paz.